Bom dia. Vamos começar o shiur de hoje. Vamos dedicar para a elevação da alma de Idun Nishmat Igal Ben Israel e para a elevação da alma de Avraham Natan Ben Moshe Efruim. Querido doutor Natan Enzehor. Lembro, ele vinha comigo aí sempre. Muito querido. Qual? Vamos lá. Mariash. Não é dele hoje. Ok, vamos lá. Bom dia. Eu queria pegar hoje as primeiras duas alachot, as primeiras duas leis sobre Pesach. São simples de entender e mais difíceis de realizar. Eu queria elaborar nelas. Então, diz a alachá, 30 dias antes do Hag, por exemplo, 30 dias antes de Pesach, a pessoa, todo professor, ele deve começar a dar aulas sobre as alachot daquela festa que está chegando, no caso, o Pesach. Então, a partir de Purim, você já deve começar a estudar sobre Pesach. Hoje, que as leis já estão escritas nos livros, então essa obrigação saiu das costas dos rabinos e ela foi para o indivíduo. Cada um tem que abrir os livros sozinho e estudar as alachot para poder se preparar. De todas as festas que a gente tem no ano, as leis de Pesach são as mais complexas, as mais extensas e que mais a gente precisa realmente se preparar. Vamos pegar, por exemplo, o Sukkot. Se você encomenda, pronto, 4 espécies e vai comer no lugar para você comer na Sukkah, você teve quase nada de trabalho e está tudo pronto para você. Já em Pesach, cada um precisa preparar a sua casa, matzot, vinhos, saber as leis do Hametz, etc. Então, vamos começar a falar a respeito disso. Essa vai ser a primeira alachá, que eu vou elaborar um pouco nela. A segunda alachá trazida é sobre a gente fazer aquela kimcha de pischa, que é a arrecadação para que todos possam fazer o Pesach dignamente. Então, vamos começar com a primeira alachá. Vamos supor que eu já faço Pesach na minha casa desde que eu nasci. Eu já sei as alachot. Eu já conheço as alachot. Eu preciso revisar elas ou não? Sim. Mesmo que eu já sei? Com certeza, eu preciso revisar. E apesar de que aqui ele fala que teoricamente hoje a obrigação saiu, entre aspas, dos rabinos e se tornou individual, eu como rabino ainda me vejo na obrigação de continuar ensinando e lembrando todos os anos. Porque quantas pessoas vão lá e abrem o livro para reverem as alachot? Então hoje uma das formas... Ensinando é uma maneira de se aprender melhor ainda. Sem dúvida. Para mim também, especialmente, eu já comecei a estudar as alachot de Pesach. Mesmo que, como eu falei, já estudo, revejo, mas tem muita coisa de Pesach. Então você precisa rever e por isso eu estou aqui revendo. Eu vou ser honesto que eu estava assim na dúvida. Será que eu já começo Pesach ou não? Já começar Pesach? Quantos shurim vou falar a respeito? Depois tem o próprio Pesach. Todo ano eu falo. Mas essa é a alachá. Eu vou tentar trazer algumas coisas que vão despertar um interesse diferentes dos anos anteriores. A primeira coisa que eu queria trazer é uma passagem que eu ouvi do rabino Ari Friedman. Ele falou o seguinte, de que tem eu não lembro exatamente os detalhes, mas tem um midrash que conta, se eu não me engano, que ele fala o seguinte, que uma vez uma pessoa, o dono da casa, ele pediu para o ajudante dele ir até o rio e trazer água. Não tinha água encanada. Então ele deu para ele várias cestas, não baldes, e deu para ele e falou, por favor, vai lá e traga água para minha casa. Só que o coitado, cada vez que ele ia, enchia as cestas, na hora, até o tempo dele chegar na casa, sobrava muito pouca água lá. Ele voltou com bastante dedicação, mas ele ficou bastante frustrado, porque ele fez questão que fosse com as cestas e tinha que trazer água. Ele voltou várias vezes. Depois de tudo, o homem frustrado, ele vira e fala, mas poxa, por que você não me deu baldes? Eu fui e voltei tantas vezes, não consegui. Ele falou, você não entendeu. O que eu queria é que você lavasse as cestas. A água é a Torá. A cesta ou o balde é a nossa capacidade de reter a informação. Alguns são como cesta, como diz o Pirkei Avot, alguns são como funil, outros como esponja, outros como... tem gente que é como... O cara fala, eu não lembro do shiur. Você nem escutou o shiur. Você não tem como lembrar o shiur. Você nem prestou atenção. Então é difícil. Cada um de nós com a nossa capacidade de concentração e de reter a informação. E o rabino Ari Friedman, e ouvindo dele, como Rosh Yeshiva, uma pessoa bastante estudiosa, um Talmid Chacham, ele falou, às vezes a gente se frustra, porque você estuda a Torá,
vamos ser honestos, você esquece. E aí você fala, bom, então do que adiantou? Estudei, chega na hora, eu não consigo nem repetir, não consigo memorizar. Ele falou, o importante é lavar as cestas. Você está pegando o teu cérebro, você está imergindo eles na Torá, a tua cesta ela sai mais limpa. Esse é o principal. O quanto você reteve, sim, tenta fazer Hazara, voltar, tentar lembrar, é importante e faz parte da nossa obrigação, tentar lembrar. Mas mesmo que você não lembra, você fazendo o teu esforço, você está lavando a tua cesta. Você pode ter estudado toda a Torá, esquecido tudo, a tua cesta ficou mais limpa. E é isso que a gente fala, que os pedaços, os cacos das luchot, elas foram colocadas junto com as luchot. Ela foi quebrada, foi esquecida. Isso é comparada com o sábio, como você já trouxe a história muito bonita algumas vezes, do rabino que lá em Israel, que o pessoal deixava ele falar na sinagoga, mesmo que ninguém entendia o que ele falava mais. Coitado, estava com idade muito avançada, com dificuldade na fala, mas ainda pediam para ele falar, porque ele foi o rabino ao longo de todos esses tempos, então davam ainda para ele o cavalo para ele falar, as pessoas ficavam em silêncio, que já é raro, mesmo com o rabino que está falando coisa com coisa. Então, por quê? Porque alguém que estudou a Torá passou pela cesta dele, a cesta dele está mais limpa. Ah, mas a cesta dele agora está furada. Coitado, agora não lembra mais nada. Não tem problema, a cesta dele está mais limpa. Esse é o nosso papel. Isso é bastante, consola bastante quem estuda a Torá, se você não lembra, não tem problema. Devemos nos esforçar, nos empenhar para tentar lembrar. Mas, se você não lembra, o próprio fato de você ter estudado, além da mitzvah, você ainda conseguiu purificar a sua maneira de pensar. Que isso vai moldando, a Torá vai moldando a maneira que a gente pensa. Eu te contei da minha nova palestra, nos copos d'água. Você falou rapidamente. Bom. Fazendo isso e vai limpando. Tchau, bom dia. E então, o tempo que a gente está gastando com coisas positivas, a Torá, a gente deixa de entrar coisas ruins. Também, além disso. Está. Então, literalmente está lavando. Em algum lugar está. Boa. Então, hoje, cientificamente falando, tudo aquilo que você estudou, está lá. Está lá. Então, alguma coisa, mesmo que você não lembra conscientemente. Não só isso. Toda vez que um Yehudi vai estudar a Torá, ele está revendo a Torá. Porque no útero da mãe, nós tínhamos um bom Havruta, o melhor Havruta de todos, que era um anjo, que ensinava para você toda a Torá. Quando você nasce, você esquece. Mas não é que você esquece totalmente, já está lá. Por isso, muitas vezes, quando você escuta um shiur, você estuda alguma coisa, você fala, uau, faz sentido. Esse faz sentido é quando está batendo lá aquela memória antiga, fala, era isso que eu estava procurando. Então, aqui então a mitzvah da gente rever as alachot de Pesach anualmente. Então, além do esquecimento, a gente deve rever, se aprofundar, e sempre tem novidades, sempre tem detalhes novos, especialmente quando se trata de Pesach, mais do que qualquer outra festa. Então, essa é a primeira alachá que a gente já está realizando, fazendo a mitzvah aqui enquanto a gente estuda. Mas será que o Pesach é tão forte assim porque demonstra a nossa saída de Egito? Toda festa que a gente chega, ela é a festa mais importante de todas. O dia mais importante da sua vida, qual é? Hoje. Hoje é o dia mais importante. No dia do teu casamento, ele foi o dia mais importante. Então, Pesach é a festa mais importante, sem dúvida, porque ela está chegando. Não, mas por o fato de haver saído. Sim, sem dúvida, é o nascimento do povo judeu. Vamos falar agora sobre esse segundo detalhe, que o Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaico, traz para a gente. A obrigação nossa de garantir aquilo que se chama a farinha de Pesach. O que é a farinha de Pesach? Então, a farinha de Pesach é, um modo de dizer, dar uma tzedakah antes de Pesach. Mas por que chama farinha? Porque os sábios já contemplavam aquilo que se chama inflação. Então, a gente teve, por exemplo, algumas semanas atrás, o Purim. E o Purim, antes do Purim, a gente deu meio shekel. Então, você poderia dizer, anualmente, antes do Pesach, você vai dar 10 shekel, 20 shekel. Não adianta, porque um meio shekel de hoje em dia, estou falando na moeda corrente de Israel, você não consegue comprar nada. A gente dá um meio shekel de prata. Mesmo assim, o valor da prata, ele varia. E não dá para você garantir que se há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou alguns lugares até anteontem, você conseguia comprar uma coisa com esse valor, você vai conseguir comprar
Agora, então como que eles fixaram essa alahá? Em farinha. O que quer dizer em farinha? Você tem que garantir de dar a farinha para a pessoa. Quanto custa a farinha? O quanto custar. Você tem que garantir que ele tenha a farinha. Esse nome farinha é um nome, digamos assim, é um nome específico, mas ele simboliza algo genérico. Porque antigamente você comprava farinha, você dava para a pessoa poder fazer as suas próprias matzot. A pessoa com matzot já tem o básico para o Pesach. Hoje não funciona, só ter a matzá. Então é um nome mais genérico. Primeiro, a pessoa não faz a matzá em casa, precisa ter todo o ambiente preparado para poder fazer a matzá, com a farinha certa, etc. E todas as outras necessidades que a pessoa venha a precisar para o Hag, nós temos essa obrigação. Então todos os Hagim a gente tem essa obrigação de garantir que todos possam cumprir as mitzvot e poder ter a alegria no Hag, mas em Pesach em especial tem esse, digamos assim, essa taxa imposta, que é dessa farinha para a matzá. O que simboliza na prática você ajudar as várias instituições que ajudam que as pessoas possam fazer o seu Pesach e convidar na tua casa também as pessoas que eles possam cumprir a mitzvah do Pesach. Então eu vou compartilhar duas formas que eu, Baruch Hashem, pessoalmente consigo participar dessa mitzvah de maneira muito bonita. A primeira forma é aqui na sinagoga. Aqui há muitos anos, já a gente faz aqui os Sedarim comunitários. O Seder comunitário, ele tem a vantagem de ajudar tanto aquela pessoa que pode fazer em casa, mas não sabe fazer, ou se sabe fazer, faz aquela versão, eles nos perseguiram, Deus nos salvou, vamos comer, e vai direto pro Kneidalach. Então, esquecem, não sabem fazer realmente a Agadá, etc. Ou não tem todos os itens da Kiará, Kasher, etc. Mas também para aquelas pessoas que não têm condições de comprar matzá, vinho e etc. Condições não necessariamente financeiras, condições de educação. A pessoa não foi educada para realmente fazer isso. Então, dos dois lados, pessoas que não têm condições monetárias ou educacionais para poder fazer isso. Há muitos anos a gente faz aqui na sinagoga, pelo menos desde que eu estou aqui, Baruch Hashem, agora em fevereiro fez 15 anos, na sinagoga Knesset Israel, Baruch Hashem. Baruch Hashem. E então todo ano a gente se prepara. Do nosso lado aqui é um preparo muito complexo, de cacherizar, de compras, etc., porque você tem muitos detalhes, não é um jantar, não é chegar e fazer um jantar. Começando pela matzah shmurah, que esse ano eu já fui buscar antes de Pesach, antes de Purim, aliás, que vieram da Ucrânia, contudo, continua vindo da Ucrânia. Vinho, suco de uva, inscrições, todos os itens da Kiará, fazer o maror, descascar um por um, garantir onde você vai conseguir raiz forte. Muitas vezes não tem aqui em São Paulo raiz forte. A gente conseguiu um fornecedor de fora de São Paulo, a gente compra dele algumas semanas antes, já garante. Ele vai com uma faca só para isso, porque tem uma questão da faca não ser usada para outras coisas. Ele arranca da terra, mostra para a gente, faz um vídeo, manda para cá. Você tem que garantir que ele não vai mofar até chegar a época. Aí depois tem que comer alguma erva forte. Além da raiz forte, você come uma verdura. Então a gente costuma fazer com ou alface romana ou com endívia. Endívia tem ano que tem ano que não tem. Então quando tem, eu compro antecipado. Às vezes chega na hora, já tá um pouco mais, não está mais tão verde, etc. Tem que verificar tudo. E assim vai, o harosset e tudo. E cuidar principalmente da kashrut, que os funcionários que não são judeus, que eles façam tudo sempre que eles entrem com o avental limpo. Então é um estresse, é bastante peso, digamos assim, no sentido de bastante responsabilidade para que tudo saia realmente conforme a Halachá. Aqui ainda a gente cuida de fazer conforme vários rigores que outras pessoas não têm. Então a gente tenta fazer isso e ainda que seja delicioso. Além disso, Baruch Hashem, a gente ao longo dos anos comprou louças maravilhosas, lindíssimas, porque a festa de Pesach você tem que se sentir como uma pessoa livre. Então a gente tem louças maravilhosas e as pessoas, Baruch Hashem, são servidas como reis, e você tem aqui todos os tipos de pessoas, de todas as condições sociais, e Baruch Hashem, todos são tratados como reis, e é um seder maravilhoso. Se alguém quiser vir participar, vai ser um prazer. Se você tiver alguém que não tem onde vir, por favor, indica pra gente, custo opcional, e é isso que a gente arrecada para esses dois sedarim, além de a gente, Baruch Hashem, mandar centenas de matzot,
shmurot, aquelas feitas à mão, que elas têm uma segulá especial para trazer cura para as pessoas, para trazer fé para as pessoas. Então é importante que a pessoa tenha pelo menos um pedaço para comer nas noites do Seder, a gente distribui também. Além disso, a gente faz kits de keará para quem realmente precisa. Eles vendem nas lojas, mas é uma pessoa que dá camada, etc. Então a gente vende, começamos no Covid, então a gente já, um kit com a keará, que já vem o ossinho queimado, já vem o ovo cozido, já vem a... Não estou anunciando que estamos fazendo distribuição em massa, porque isso dá bastante trabalho, mas se tem alguém com uma situação pontual, específica, que alguém não tem condições de fazer e precisa disso, vai fazer o Seder em casa e precisa realmente dessa ajuda, então a gente também fornece isso para quem precisa. Então, essa a gente faz a mitzvah na prática, e Baruch Hashem, todo ano aqui tem 80 pessoas, 90 pessoas cada noite, e é algo dinâmico, gostoso, todo mundo sai, Baruch Hashem, bastante satisfeito. Mas é para, por exemplo, que não, eu já não tenho mais família de um lado ou do outro. Era lindo fazer com a família. Claro que você tem família. Bueno, sim. Essa é a nossa, você é da nossa aqui, família. Por isso uno vem aqui porque se sente em família. Sim, claro. A grande sabedoria de você receber uma pessoa, seja na sinagoga, na tua casa, você fazer com que a pessoa se sinta em família. Essa tzedakah não, esse é Achnasat Orchim. Tzedakah você dá comida. Posso te mandar um cheque, te mando um vale na loja, você vai lá e compra sozinho. Receber alguém em casa é você realmente dar para a pessoa a sensação que até a louça ele pode lavar. Para aqueles que lavam louça em casa. Eu lavo. Eu somos dois agora. A segunda forma que Baruch Hashem eu tenho o privilégio de participar, eu quero compartilhar, e é um privilégio muito grande que Hashem me deu, de que quando veio o Covid, que foi logo depois de Purim, fechou tudo, então a gente tem um grupo de todos os rabinos do Chabad do Brasil, tem mais de 100 pessoas naquele grupo, e um rabino do Rio de Janeiro, ele postou, ele falou, tem gente me ligando, rabinos me ligando, que eles não têm como fazer o Pesach, para comprar carne, para comprar vinho, fechou tudo, a pessoa não está trabalhando, não está cada um com a sua forma de receber o seu dinheiro, salário, arrecadação, etc. E estava todo mundo desesperado. O que a gente faz? Ele falou, vamos fazer uma arrecadação interna nossa, e cada um ajudar um outro. Quem pode ajudar, ajuda. E aí você precisa de uma conta bancária para que possa fazer essa arrecadação. Então, eu coloquei a minha conta à disposição desde o Covid, Baruch Hashem. E fiz isso ainda com uma sensação, senso de gratidão, porque esse mesmo rabino, quando a minha esposa, vai fazer agora 10 anos, faleceu, a Raya, quando ela faleceu, então esse rabino também postou, vamos cada um ajudar o rabino Avraham com um pouquinho para ao final do mês ele poder gastar os custos extras de empregado e etc. E realmente foi, não só eles, mas muita gente ajudou e foi realmente algo fora do comum. Então, eu me sinto muito grato e eu vi a força da comunidade, como cada um ajudando, como isso realmente muda a vida de uma pessoa. Então, eu falei, bom, eu fui o primeiro a falar, eu coloco minha conta à disposição. Então, desde lá, todo ano, todas as pessoas que querem doar, eles doam para minha conta, e aqueles que querem, que precisam, eu não faço perguntas, eu coloco lá, quem precisa, me avisa. A pessoa fala, eu quero ajuda para esse Hag, eu faço isso antes de Pesach e antes de Rosh Hashanah, para servir para Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, etc. Então, Baruch Hashem arrecada uma quantia bastante substancial, em média são 20 famílias que pedem ajuda, e essa ajuda, como eles agradecem, realmente às vezes faz uma diferença tremenda no Yom Tov deles, eles contam com isso, muitas vezes já me perguntam, vai ter esse ano, eu vou precisar, e não sei o quê. Então, Baruch Hashem, eu tive esse mérito e estou arrecadando de novo esse ano, Baruch Hashem. Isso eu uso minha conta particular, inclusive tenho a carta de aprovação do Rabino Shammai, que ele falou, ele acompanha o processo e ele de aprovação, dizendo que não é alguém que Shalom que está pegando para si mesmo, e então também é uma forma muito bonita de eu poder participar dessa mitzvah, e eu eternamente sou grato àqueles que me ajudaram quando eu precisei. Então eu poder retornar isso é um grande privilégio, Baruch Hashem, que ninguém precise mais, mas enquanto o Mashiach não chega, a gente precisa disso. Então essa é uma mitzvah, e ao longo dos anos, já vi tantas coisas incríveis acontecendo, mas uma delas, que eu sempre leio cartas do Rebbe, e enquanto eu estava fazendo essa arrecadação, apareceu uma carta muito, muito bonita, encorajadora, você que está ocupado de arrecadar dinheiro para as pessoas, para as famílias, antes de Pesach, isso vai trazer brachá, vai trazer sucesso. Inclusive eu postei essa carta para as outras pessoas verem também, para incentivar com que todos participem. Então essa é a mitzvah do Kimcha de Pesach, Baruch Hashem, que eu pude participar. Então, se Hashem me deu esse privilégio, eu só queria compartilhar que
a gente faz mitzvah e incentiva os outros a fazerem mitzvah também. Parabéns. Baruch Hashem. Uma terceira alahá sobre quando chega já a partir de Purim, o que a gente deve fazer. Então, além de estudar, além de já começar a preparar essa arrecadação para poder ajudar as famílias, que ninguém vai comprar na véspera do Pesach, a pessoa já compra, já tem que encomendar e etc. Uma terceira alahá é para você já ficar de olho no Hametz. Por quê? O Hametz, ele tem algo único, diferente de todas as outras proibições da Torá, que, por exemplo, eu não posso ingerir certos alimentos, mas eu posso eventualmente ter eles na minha casa. Se eu ganhei de presente, não é grave. Tem alimentos que eu não posso, o hametz, eu não posso sequer ter ele na minha casa. Tem alimentos que eu posso ter proveito. Se eu ganhei, eu posso dar de presente para o não-judeu. O hametz, eu não posso. A proibição do hametz em Pesach é mínima. Qualquer quantia mínima. Qualquer quantia mínima. Não tem um mínimo. Tem a proibição para levar o castigo antigamente, para trazer um sacrifício eventualmente, mas a proibição é zero tolerância. E além disso, a punição que a Torá dá para aquele que vai lá e come o hametz, ele sabe que não pode comer o hametz, na época do templo, etc., é uma punição de karet. Karet, Deus nos livre, é uma pena de morte celestial. Ou seja, a Torá foi extremamente rígida com o hametz. E você vê que funciona. Porque dentro do povo de Israel, a mitzvah de não comer hametz e comer matzah é bastante popular entre todos os Yehudim. Porque realmente a Torá é extremamente rígida e rigorosa em relação a isso. Portanto, quando a gente fala de limpar a casa e se preparar para o Pesach, também é uma coisa que a gente já vai levando em consideração 30 dias antes. O que significa isso? Significa que tem alguns hametz, por exemplo, se eu for comer em cima de um livro, uma bolacha, enquanto eu estou lendo, aquela bolacha vai se esfarelar, vai cair dentro do livro. Na pior das hipóteses, se eu não achei aquele hametz, eu vou anular o hametz. Então, eu estou garantido. Mas o ideal é que pelo menos 30 dias antes eu tome cuidado de não deixar cair hametz no lugar onde vai ser difícil de eu conseguir depois limpar. Antigamente isso era mais comum, que por exemplo, em vez de gesso, às vezes eles usavam massa de pão. Você precisava consertar alguma coisa, etc. Então, era mais comum hametz. Mas a gente tem que tomar esse cuidado em buraquinhos, em lugares, etc., onde você pode acabar deixando o hametz e não encontrando ele depois. De novo, se você fizer a anulação do hametz, já é suficiente, mas o cuidado, como a Torá é extremamente rigorosa com o hametz, a gente já deve agora, 30 dias antes, ficar de olho, principalmente quem tem crianças, etc., vão jogar alimentos embaixo, onde você nem imagina, em cima do lustre, embaixo do sofá e assim por diante, em lugares onde você eventualmente não vai encontrar. Então, isso já é mais um cuidado que a partir de Purim, a gente já deve ficar atento ao hametz, para ele não ficar jogado por aí, para não ser difícil depois de limpado. Essa punição de careta, às vezes a pessoa faz porque é ignorante. Não, boa. Então vou deixar bem claro. Se você for ler as punições da Torá, tem punições da Torá sobre cada uma das mitzvot. E todas as mitzvot a gente tem que buscar fazer da melhor maneira possível. E o ponto principal é saber que a gente está no caminho de crescimento. Não conheço ninguém que faz todas as mitzvot 100%. A gente tem que cada dia dar um passo para frente. Eu não posso omitir e dizer que agora a Torá fala, é legal você fazer o Pesach. É uma boa indicação você fazer o Pesach. Se não, tudo bem, beleza. Não, eu estou falando o que a Torá realmente fala. É importante para a gente saber aquilo que às vezes as pessoas falam, isso aí não é para mim. Isso aí não existe, isso era antigamente. Não, eu vou ser honesto. Está aqui a mitzvah, está aqui a lei, e eu vou tentar, aos poucos, cada vez, fazer mais. Não estamos aqui para julgar ninguém, muito mais numa geração onde a gente está falando de gerações após gerações de ignorância em relação ao cumprimento da Torá. Então a gente tem que olhar o lado contrário. Cada mitzvah que a pessoa faz, isso é algo com valor inestimável. Isso é verdade, não estou aqui dando uma desculpa, isso é verdadeiro. E a gente tem que olhar dessa maneira e assim a gente incentivar a pessoa a cada vez fazer mais mitzvot e ser mais cuidadosa com as mitzvot. Então, eu lembro uma vez uma pessoa, talvez melhor não contar, mas a pessoa veio lá e participou do Seder, Baruch Hashem. Não importa o que ele fez antes, o que ele fez depois, o que ele comeu antes, o que ele comeu depois, mas ele veio lá e fez o Seder de Pesach. É isso que a gente tem que olhar, a mitzvah, como isso impacta a Neshama, como isso realmente desperta a Neshama do Yodi, como isso tem um impacto infinito, que é cada mitzvah que a gente faz.
Mas é importante lembrar que tem as mitzvot, tem as regras da Torá e a gente tem que cada dia tentar se aprimorar nelas. Só para complementar, eu tenho um shiur antigo, está no Spotify, que chama Rabino, não limpo minha casa para Pesach. Esse é o título. Que a pessoa diz, eu não limpo minha casa para Pesach. Então eu dou lá, se eu me lembro bem, mas assim, qual é os requisitos básicos necessários para que a pessoa possa fazer o Pesach 100% conforme a Halachá, mas no nível, digamos assim, mais prático. Sempre você pode melhorar nas mitzvot, mas às vezes a pessoa olha e fala, que loucura esse Pesach, então nem vou começar. Então, tem coisas que você não precisa fazer de cara, você pode ir aprimorando cada ano. Então, um exemplo simples disso é, você dá uma limpeza, você não é obrigado a limpar, lavar a cortina e fazer todos os rigores que algumas pessoas fazem e é maravilhoso. Você limpa a tua casa. Hoje temos produtos de limpeza que eles são muito bons e eles já corroem. Então, mesmo que sobrou lá alguma coisa, aquilo já não é mais hametz, aquilo é poeira e não tem problema nenhum. Então, você faz uma boa limpeza na tua casa, uma faxina boa, bem feita, depois você anula, você já fez isso. Então, você não precisa falar, não, mas eu tenho hametz em casa. Não. Você pega todo o teu hametz, coloca no armário, assina aquele papel, está resolvido. Então, tem formas mais práticas, mais simples, da gente começar a fazer, e fazer, não fazer um pouquinho, é fazer tudo, literalmente, conforme a Halachá. Às vezes não está com todos os rigores, mas você está 100% dentro da Halachá. Então vale a pena quem quiser depois procurar esse shiur. Bom dia. Bom dia, Chico. Já se pode falar Pesach Sameach? Pesach Kasher Vesameach, com certeza. Já se